bom dia a todos e todas. Gostaríamos de agradecer a presença da plateia aqui. E hoje nós recebemos a pesquisadora Patrícia Mello, que é doutora e mestra em comunicação, na linha de pesquisa em comunicação e informações socioculturais, pela Universidade Federal do Paraná, né, o PPG-Com, então, da UFPR. E ela é especialista em comunicação audiovisual pela PUC Paraná, bacharel em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela UEPG, bacharel em publicidade e propaganda pela Universidade Tuiuti do Paraná, então, né, é também da nossa instituição, e bacharel em relações públicas pela UFPR. Desde 2018, atua na equipe da Agência Escola e Divulgação Científica, UFPR, e hoje responde como gerente de desenvolvimento institucional, realizando trabalhos que envolvem pesquisa, planejamento, execução e avaliação de ações de comunicação pública, com foco na divulgação e popularização da ciência para diferentes públicos, bem como acompanhamento e formação dos bolsistas que integram o projeto. Ela é também pesquisadora do grupo de pesquisa Nefix, nosso parceiro aqui, né, junto ao Telas. E hoje a apresentação da Patrícia parte da sua tese de doutorado, orientada pela professora Regiane Ribeiro, em que ela trabalhou com a intersecção entre a construção de imagem síntese para a projeção da cidade-marca e o caráter público da cidade relacionado ao direito à cultura. O estudo concentrou-se no Centro Histórico de Curitiba e em projetos político-urbanos que transformam edificações abandonadas e ou degradadas em espaços de arte e cultura. Como recorte empírico, a Patrícia analisou o cinema de rua Cine Passeio, equipamento público que pertence ao município. Eu gostaria de aproveitar aqui e lembrar que em setembro do ano passado nós recebemos no Contelas a professora Thalita Ferraz para uma conversa sobre os cinemas de rua e nostalgia, né? Eu acho que em certa medida dialoga com a nossa live de hoje. Quem tiver interesse também, nós indicamos que assistam, né? Está disponível aqui no nosso canal. E o Telas, né? Ele tem uma dedicação especial para os estudos daquilo que atravessa a tela do cinema, né? Os contextos políticos, sociais, econômicos, a espacialidade urbana, as políticas públicas, os dispositivos e os circuitos comunicacionais. Então, os nossos estudos, eles vão desde as narrativas audiovisuais até as formas de ocupação da sala escura e do tapete vermelho em festivais. Então, o cinema, enquanto prática social e fenômeno comunicacional, né, do que deriva da experiência, né, do cinema, seja do espaço, dos circuitos comunicacionais, nos é muito caro. Então, nós acreditamos que a pesquisa da Patrícia nos é de muito interesse, ficamos muito felizes, né, em tê-la aqui hoje. E eu passo a palavra para a professora Sandra, antes de passar para a Patrícia, né, caso a professora Sandra queira realizar mais algum comentário, por favor. Eu queria só agradecer imensamente a Patrícia disponibilizar o seu tempo aqui para nós no Telas. Isso é muito tempo, muito precioso, é um prazer ter você conosco. Queria agradecer à plateia que nos segue e dizer que é uma satisfação ouvir falar do Cine Passeio, que engloba a Fundação Cultural de Curitiba, e toda essa ação de incentivo à cultura que Curitiba vem tentando incrementar ao longo dos anos. Muito obrigada, Patrícia. É isso. Obrigada, professoras Aline e Sandra. Quero agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz. E agradecer também ao pessoal que está aqui assistindo, que também disponibiliza do seu tempo para vir escutar um pouquinho, né, dos resultados da minha pesquisa. E é muito gratificante poder compartilhar um pouco de tanta dedicação, né? No doutorado são 4 anos, né, que a gente se debruça dentro de um tema, dentro de um objeto,
e é muito importante e fundamental esse compartilhamento. Então, agradeço esse espaço, essa oportunidade. Antes de iniciar, gostaria de lembrar que a lista de presença na descrição do vídeo é para os alunos do PPG-Com, que podem, assinando a lista, eles podem validar, então, a participação hoje aqui como tópico especial, né, que integra ali a parte dos créditos, né, do curso. Então, lembrando disso, caso tenhamos ouvintes também e queiram receber a declaração de ouvinte, por favor, assinem a lista que a gente encaminha depois dessa declaração. Patrícia, muito obrigada pela sua presença. A gente fica muito feliz de tê-la aqui conosco. E eu vou compartilhar aqui, então, seus slides, né? Que a gente já pode iniciar a sua fala. Obrigada. Bom dia, então, pessoal. Como eu disse ali, né, é um momento muito importante esse compartilhamento dos dados. E quando a Aline fez contato comigo, né, com esse convite, eu até comentei com ela que a minha pesquisa ela não se debruça no audiovisual, né, na distribuição ou na produção. Eu estava um pouco preocupada assim, com isso, e ela me tranquilizou, inclusive conecta com a fala inicial ali de abertura da Aline, desse incentivo a esses atravessamentos, né, de trazer a questão de espaços do audiovisual com outras perspectivas, outros conceitos e articulando com outros fenômenos sociais também. Então, a proposta da tese que eu defendi em agosto do ano passado, ela vem nesse sentido. Então, o trabalho que eu apresento, ele tem como título Comunicação, Cidade e Cultura, Cinema de Rua, Cine Passeio, sua relação com a imagem síntese de Curitiba, com a orientação da professora Regiane Ribeiro, que também foi minha orientadora no mestrado. Eu ia fazer um resuminho também ali sobre a minha trajetória, né? A Aline fez também, né? Então, vocês já acabaram me conhecendo um pouquinho. E aí eu começo a trazer, então, algumas questões, e eu fiquei pensando como que eu poderia apresentar a vocês o caminho da pesquisa e os resultados que eu aferi e que eu contextualizei. E aí eu tomei a decisão de trazer, até para eu seguir um raciocínio lógico na apresentação, como base a mesma apresentação da defesa, né, da tese, para a gente também articular sempre com essa estrutura, né, do processo científico, problemas, objetivos, a metodologia. Então, a minha apresentação e o meu raciocínio vai seguir esse caminho. E aí, então, toda a perspectiva, né, do processo ali, da investigação, ela tinha como base responder a esse problema de pesquisa, né? De que forma o equipamento público de cultura Cine Passeio é usado por diferentes dimensões comunicativas que configura uma rede narrativa institucional municipal com vistas à construção de imagem de síntese de uma Curitiba cultural. O que eu entendi enquanto dimensões comunicativas e rede narrativa institucional municipal, eu vou apresentar no decorrer dos slides, mas eu acho que já de antemão é importante esclarecer esse entendimento do conceito de imagem síntese, porque é o que acabou norteando o trabalho como um todo, né? Então, imagem de síntese, de forma muito resumida, esse conceito se ampara nos discursos oficiais construídos em prol de uma imagem de cidade. E esses discursos oficiais, eles vêm tanto do próprio poder público, em consonância também com outras redes hegemônicas. E para a construção dessa imagem de síntese, que é com base na narrativa dos discursos oficiais, essa construção se ancora muito em campanhas de marketing, articulando muito com as ações de publicidade também. E em Curitiba, olhando para trás, e a tese faz isso também, faz esse resgate histórico em um dos capítulos, essa perspectiva ela já vem de um tempo, né? Especialmente ali na década de 90, com as construções dos parques, com a ideia, né, de cidade, qualidade de vida, cidade de primeiro mundo,
cidade no meio ambiente. Então, são todas sínteses, né, trabalhadas de forma com algumas expressões repetidas até exaustivamente dentro das ações de comunicação tecidas pelos discursos oficiais. Então, é importante esclarecer um pouco desse conceito, porque todo o trabalho e análise, ele acabou se articulando com isso. Aí, antes de entrar, né, na questão dos objetivos, é importante esclarecer por que o cinepasseio enquanto objeto empírico e não outro espaço de cultura, né, até outros espaços que hoje estão com uma articulação, uma fusão até muito mais estreita entre poder público e iniciativa privada, como, por exemplo, ali a Pedreira, Paulo Leminski, que é a Ópera de Arame, né? Então, existem outros espaços de Curitiba que também vêm com essa proposição de trabalhar a ideia do que seria, né, a questão da cultura, do consumo cultural, e também articulando com essa imagem de cidade. Mas por que isso dá o cinepasseio? E aí aqui eu trouxe alguns insights, algumas percepções que eu consegui articular, que me intrigaram enquanto pesquisadora, né? Aquela questão da curiosidade, né? Do porquê da escolha de um objeto para se atrelar a um fenômeno. Então, em primeiro lugar, né, a percepção de que a revitalização desse espaço, ele vem numa justificativa dentro dessas narrativas oficiais como um processo de melhoria do raio central da cidade, principalmente ali daquele raio do centro histórico. Há uma associação direta com a história da própria região, né, da Rua Riachuelo, da própria esquina, né, onde o Cine Passeio está situado, e também uma associação direta com essa experiência nostálgica, né, do consumo do cinema de rua, da expressão audiovisual nas salas de cinema de rua, apesar de que naquela localidade nunca foi um cinema de rua, mas ele vem muito com essa força de uma tentativa de resgate, né, do que era a experiência e dessa proposição, dessa volta da experiência. Ele é um espaço, né, da gestão municipal, mas ele tem uma dinâmica diferente na sua prática do Cine Guarani e da Cinemateca, por exemplo, né? Então, a própria forma de adquirir, de distribuir, né, de exibir os filmes em cartaz, de receber eventos não só do audiovisual, mas também dentro da chamada economia criativa, o próprio espaço ali da cafeteria. Então, ele tem uma outra dinâmica que a gente conseguiu trazer pela lente da observação dessa fusão da cultura com a lógica econômica. Porém, dentro de um equipamento público, né, de cultura. E aí ficou essa pergunta, né? Até que ponto isso acontece? Como acontece? Né? Quais são as implicações em relação a isso? Ele acaba também sendo uma aposta cara, né, entre aspas, o cara da atual gestão do município, até olhando para trás, né, o investimento de tempo financeiro e de energia no próprio lançamento, né, do Cine Passeio, que foi também comunicado como um presente para os curitibanos, porque ele coincidiu ali com o aniversário de Curitiba, quando ele foi lançado. Então, tem todo um investimento da gestão atual do município e ele acaba sendo peça-chave para novos projetos dentro dessa estratégia política urbana cultural que visa o centro histórico. Então, hoje a gente já tem no outro lado da rua um outro espaço sendo revitalizado, que é o espaço Riachuelo, se eu não me engano, acho que é esse nome, e a proposta, né, em conversa ali com o IPUC, com a própria Fundação Cultural, é que aquele espaço seja também um espaço dedicado ao audiovisual, mas com um olhar mais para a questão, né, de animação, de imagem 3D, e chamam, até tem dentro de um dos materiais analisados, pegando ali desde o passeio público com o coreto digital, o Cine Passeio, esse espaço que está sendo revitalizado, que vai ter uma conexão com os fundos ali da Gibiteca, né? Então, como um corredor cultural do audiovisual. Então, tem esse investimento, né, na questão de espaços de cultura nesse raio do centro histórico. E que isso acaba fazendo parte de uma estratégia política urbana. E aí, por fim, diferente, então, né, do Cine Guarani, da Cinemateca, ele é um espaço de gestão compartilhada.
Então, ele é gerido pelo ICAC, que é o Instituto Curitiba de Arte e Cultura. Então, existe uma licitação que inclui o Instituto, que é uma organização social de cultura, é uma OS, para a gestão do Cine Passeio, e não só do Cine Passeio, né? O ICAC, ele também é responsável pela gestão de outros espaços municipais de cultura e também de ações, né, de projetos culturais. Então, tem essa gestão compartilhada entre o ICAC, a Fundação Cultural de Curitiba e a Prefeitura Municipal. E aí, reunindo esses motivos, né, acabou ajudando a embasar a justificativa de por que esse espaço e não outro, para se discutir até o mesmo tema, né? Aí, partindo disso, né, e do próprio problema, o objetivo geral foi compreender como que as estratégias discursivas simbólicas e estratégias discursivas de ações de interesse público são usadas por diferentes dimensões comunicativas do próprio cinema ou de instituições ligadas a ele, formando, então, essa rede narrativa na construção de imagem síntese de uma Curitiba que aspira a ser de cultura. Como eu comentei ali, da gestão compartilhada, né, então essa rede ela é formada pelo próprio cinema, pela Fundação Cultural, pelo ICAC, pela Prefeitura e também pelo IPUC. Apesar de não entrar como gestão compartilhada, ele é uma instituição municipal muito fundamental na constituição, né, do que se projetou, né, para essa espacialidade. E a gente conseguiu mapear ações comunicativas do próprio IPUC que ajudam a construir esses discursos oficiais que têm relação com a imagem síntese. E aí também nos próximos slides, quando eu chegar na metodologia, eu explico melhor o que a gente entendeu enquanto estratégias discursivas. Aí a organização dos objetivos específicos e que eles ajudaram também um pouco na organização e na divisão dos capítulos, né? Então, o primeiro objetivo específico foi estabelecer conexões entre o Cine Passeio e marcos temporais e geográficos de Curitiba, por meio de uma linha diacrônica e depois sincrônica. Então, o Cine Passeio, ele vem enquanto uma espacialidade importante, tanto para o marco geográfico, mas como para esse marco temporal, o marco temporal do presente, do passado também, porque tem todo um resgate com esse passado, e do futuro, porque depois vocês vão perceber, quando eu trouxer alguns exemplos do corpus e do resultado, que há a todo momento essa projeção do espaço enquanto espaço inovador, um espaço que olha para frente, um espaço que olha para o futuro. Então, o Cine Passeio, ele tem essas relações, e aí o texto, o texto da tese foi construído para articular com esses marcos. E a partir disso, uma vez feito isso, porque qual foi o entendimento? Não adiantaria somente falar do Cine Passeio de hoje, né? É importante estabelecer essa conexão com a própria história de Curitiba, até para justificar a existência desse discurso oficial, né, da própria gestão. Após isso, então, mapear as dimensões comunicativas que envolvem esse cinema, categorizando em 3 frentes: a dimensão comunicativa documental, a iconográfica e a midiática. E, ao mesmo tempo, né, uma vez mapeando essas dimensões, informar qual é a instituição que tal dimensão faz parte, né? Então, as instituições, né, conforme eu comentei ali, que formam a rede, como que elas se articulam em cada dimensão a partir de suas ações de comunicação. Uma vez isso mapeado, aí sim, olhar, né, de forma mais aprofundada, compreendendo de que forma as estratégias discursivas simbólicas e de ações de interesse público estão presentes nessas dimensões, e como que essas estratégias se articulam em rede, visando a imagem síntese de Curitiba. Uma vez feito esse mapeamento e a compreensão das estratégias, aí a gente chega, né, à discussão mesmo ali dos resultados, e que resulta nesse objetivo, que é aferir em que medida tais resultados visibilizam, a partir de uma comunicação constituída por uma rede narrativa, né, institucional, uma política urbana estratégica que acaba por potencializar a lógica do capital ou o interesse público. Então, a construção de imagem síntese, né, que tem como base esses discursos oficiais, a gente só consegue visualizar na análise a partir da existência dessa rede,
né? Então, somente a comunicação do Cine Passeio, somente a comunicação, por exemplo, da Fundação Cultural, olhando isoladamente, não configura a rede e não configura o conceito de imagem síntese. Então, por isso vocês vão ver ali, o meu corpus foi bem volumoso para conseguir alcançar esse universo, né, essa dimensão, no caso, que a gente chamou ali de rede narrativa. Aí a primeira parte, que foi a parte conceitual, né? Então a gente se dedicou ali a discutir conceitos, né? Teorias que articulassem cidade e cultura, então discutindo revitalização de espaços públicos, cultura e a lógica econômica, essas articulações com o conceito e a discussão de urbanização e, por fim, de gentrificação. Então, a discussão de gentrificação, ela vem, ela é costurada na parte teórica, e no final, com os resultados aferidos, a gente consegue trazer algumas provocações sobre essa questão da gentrificação. Primeiro, porque não foi o objetivo da tese, segundo, porque todo aquele raio está em processo de gentrificação. Então, a gente ainda não consegue, dentro desse trabalho, até porque seria muito exaustivo, comprovar, né, de tal forma o resultado mas o processo sim, isso, né, a gente faz ali provocações na tese. E aí a base, né, desse tensionamento triangular, né, conceitual tem toda a questão da comunicação, trazendo a discussão sobre espacialidade, visualidade, comunicabilidade, mas também sobre interesse público e cidadania, imagem síntese de cidade, city marketing e cidade marca. E ali na parte de cima tem alguns exemplos de autores que foram fundamentais para toda essa discussão teórica. A segunda parte da tese, ela apresenta o protocolo metodológico. E para dar conta desse processo, né, da metodologia e também do volume do corpus, a opção foi trilhar a transmetodologia, que tem como base o autor, o Maldonado. Ele traz essa defesa da transmetodologia comunicacional, que são etapas processuais metodológicas, né? Então, a gente organizou em 5 perspectivas metodológicas, que não necessariamente elas aconteceram de forma cronológica, né? Então, em alguns momentos concomitantes, outras se articulavam, outras não necessariamente, dependendo ali do momento da análise. Que é a perspectiva exploratória e bibliográfica, que isso acontece, acredito eu, né, em todos os trabalhos, né? Então, essa fase exploratória em relação ao objeto e também toda essa análise e curadoria, né, de conceitos e de teóricos. A perspectiva histórico-documental, que foi esse olhar para documentos como fotografias, como trechos de notícias, né, dessa história em relação à cidade, dessa história em relação ao próprio espaço também. Então, o acervo da Casa da Memória, para mim, foi muito importante, até para eu colocar ali dentro da tese imagens do antes e do agora. Então, essa questão histórico-documental foi bem importante no processo. A perspectiva normativa, que daí traz pontos da legislação, de decretos, porque eu falo de plano diretor de cidade, eu falo da questão do processo da própria revitalização do cinema. Então, essas questões com esse olhar mais normativo também foram importantes para ter algum tangenciamento na análise. A perspectiva cartográfica, que é o próprio mapeamento, né, da espacialidade. Então, eu, enquanto pesquisadora, fui até lá algumas vezes, fiz registros fotográficos, uma espécie de mapeamento, né, desse próprio espaço. Fui buscar também mapas no próprio ePUC ou em outras plataformas para poder entender e visualizar melhor a importância do cinema dentro desse raio central ali do centro histórico. E a perspectiva estratégica, que acaba se articulando com quase todas essas, que é entender essas ações de comunicação, essas dimensões de comunicação analisadas de forma estratégica para a construção, né, desses discursos oficiais. A partir disso, né, tanto das leituras quanto da própria da fase exploratória
do objeto e desse entendimento das perspectivas metodológicas, a gente alcançou algumas categorias de análise, que são as estratégias discursivas simbólicas ou estratégias discursivas de ações de interesse público, que é a arquitetura do espetáculo, a lógica das premiações, a nostalgia do passado, inovação e futuro, acesso à informação, ações educativas, parceria com instituições externas ao poder público municipal, prestação de contas e serviços gratuitos. Então, todo o corpus, ele foi analisado a partir dessas categorias, né? Então, para identificar a existência ou não de expressões, de contextos, de imagens que pudessem se relacionar a essas categorias e, uma vez, né, identificada alguma delas, de que forma elas estavam presentes nos objetos empíricos analisados. Aqui, daí, acho que para explicar um pouquinho melhor, né, até inserir esse slide que antes não tinha, para entender um pouquinho, né, essas categorias. Então, a arquitetura do espetáculo, a atenção voltada à visualidade estética da edificação e seus elementos arquitetônicos e visuais. A lógica das premiações, então, essa lógica das premiações, ela é muito presente dentro dessa ideia, né, de revitalização não só de espaços, mas de colocar a cidade dentro de uma lógica competitiva com outras cidades, né? E uma vez conquistados esses prêmios, eles são visibilizados, eles são comunicados, né? Isso tem a ver também, tem relação com a questão da lógica do capital. Então, a gente também inseriu, né, como uma das categorias, o Cine Passeio conquistou alguns prêmios, além de conquistar essa informação, ela foi visibilizada, não só em rede social ou notícia, mas na própria espacialidade, e até foi um material analisado, que é aquela plotagem ali na lateral do cinema. A outra categoria, nostalgia do passado, que é toda a associação com a história da região e com a experiência, né, do consumo do cinema de rua. Inovação e futuro, posicionamento como espaço moderno, criativo e inovador, e muito com ênfase na economia criativa e no mercado audiovisual. O acesso à informação, dados e informações compartilhados publicamente, que são de fácil acesso à população, e também circunstâncias de acesso à cultura via mecanismos de acessibilidade para pessoas surdas e cegas também entraram dentro dessa categoria. Ações educativas, que são todas essas atividades formativas que o espaço se propõe, né? Palestras, workshops, masterclasses também. Parceria com instituições externas, então relação de instituições que não fazem parte do Poder Executivo, resultando em eventos, e não só eventos do audiovisual, mas eventos, né, a gente detectou ali eventos na parte de modo sustentável, de design, de sustentabilidade, e também ações educativas, mostras de filmes. Prestação de contas, dados e informações disponíveis de forma pública no que diz respeito às metas estabelecidas e cumpridas, né, pelo espaço, de forma articulada a Fundação Cultural e a Prefeitura, bem como acerca de investimentos e editais de chamamentos públicos. E os serviços gratuitos, né, desde filmes, eventos, ações educativas. Então, essas foram as categorias que acabaram iluminando, né, a análise para tentar entender a existência e a articulação dessas estratégias discursivas simbólicas e também de ações de interesse público, uma vez que é um espaço público de cultura, e esse foi o interesse também, né, entender até de que forma essa informação que tem relação com o acesso à informação, com prestação de contas, com serviços gratuitos, de que forma isso é comunicado e visibilizado também por essa rede narrativa, né? Não só pelo cinema. E aí a terceira parte, que é o processo analítico, a gente organizou em 3 capítulos. Então, o primeiro traz a questão dos marcos temporais geográficos de Curitiba, daí ali ao lado as perspectivas metodológicas que organizaram, né, e conduziram o processo da análise. O outro capítulo é o detalhamento do recorte empírico do Cine Passeio e, por fim, a análise em si das dimensões comunicativas, documental, iconográfica e midiática. Aí aqui eu começo a apresentar um pouco, né, do volume do corpus.
para daí sim vocês entenderem o que a gente chamou enquanto dimensão comunicativa, documental, iconográfica e a midiática. A documental foi toda a atenção voltada para os relatórios periódicos de atividades, né, nomeado como linguagem audiovisual, que são publicizados dentro do site do ICAC. Então, voltando àquela questão da gestão compartilhada. Então, quem faz a gestão do Cine Passeio é o Instituto Curitiba de Arte e Cultura, e até por lei precisa publicizar quais são as metas para cada espaço para cada projeto, e publicizar relatórios mensais informando de que forma essas metas foram atingidas ou não. Então, como teve ali a questão, né, da pandemia, o recorte temporal, ele se dividiu no primeiro ano do cinema, que foi 2019, e aí em 2022, que foi pós-pandemia. Então, como ele foi inaugurado em março, então 10 documentos, 10 relatórios de 2019 e os 12, né, de 2022. Cada relatório foi analisado detalhadamente, exaustivamente, de que forma essas metas elas eram apresentadas e de que forma o cumprimento dessas metas também foram apresentadas. E aí a gente foi percebendo que em algumas metas, como programa pedagógico, cinema nos bairros, elas eram minimamente atendidas ou atendidas de uma forma que se associava, que outra meta conseguia justificar o cumprimento de determinada meta. E isso a gente só conseguiu se debruçando dentro desses documentos. E aqui a gente consegue trazer toda essa discussão também de interesse público e da relação dessa discussão de interesse público posteriormente também com cidadania. Aí a dimensão iconográfica, os materiais analisados são ambientes internos e externos do Cine Passeio, desde o letreiro da entrada das salas de exibição, o próprio tapete vermelho, placa institucional do hall de entrada, partes da fachada lateral, os azulejos ali na entrada principal, os quadros com imagens de cinemas antigos de Curitiba, que é a exposição ali no primeiro andar, e as telas multimídias, painéis e placas comemorativas fixados nas paredes. Então, aqui entra aquela perspectiva cartográfica desse mapeamento e do registro desses materiais mais visuais, né, de comunicação que fazem parte da espacialidade. E aí a dimensão comunicativa, que se debruçou tanto no Instagram quanto no site, né, do próprio Cine Passeio e das outras instituições. Também com o recorte temporal de 2019 e de 2022. Então, no Instagram, 157 posts, na prefeitura, 16 posts sobre o cinema, da Fundação Cultural 40. Aí no site do Cine Passeio, a questão das notícias também, né? No site do Cine Passeio, também a gente encontrou no IPUC, da prefeitura e da fundação. No YouTube do Cine Passeio, 2 vídeos, e também 2 vídeos no YouTube da prefeitura. Aqueles textos institucionais de apresentação, né, sobre a espacialidade. No próprio Cine Passeio, no ICAC, na prefeitura e na fundação. No site do Cine Passeio, a gente conseguiu identificar um folder eletrônico, né, uma espécie de uma revista eletrônica sobre o Cine Passeio, também foi um material analisado. Um link para um tour virtual que percorre os ambientes internos do Cine Passeio e também do entorno, e no site do IPUC, 2 reportagens publicadas na revista Espaço Urbano. Então, esse conjunto, né, do corpus, eles representam essa dimensão midiática. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos só para entendimento, né, do documental, da iconográfica e da midiática, né? Então, aqui foram algumas das metas que elas existiam, né? Não sei agora se teve alguma mudança desde quando eu fechei o texto da tese, mas no recorte temporal. Eram metas presentes, né, nesses relatórios. Então, manter em funcionamento o espaço cultural Cine Passeio, apoio às iniciativas independentes, agenda de realização de eventos, workshops, palestras e masterclasses, e essa descrição também vem do próprio documento. Então, cada meta dessa, além da explicação em si,
eles apresentavam ou números, né, quantidade, ou alguma explicação mais qualitativa de atendimento ou de justificativa de não atendimento de determinada meta. Então, aqui são alguns exemplos, não vou ler todos, senão, né, vou me debruçar assim por muito tempo. Aqui também são outras metas presentes dentro desses relatórios, como eu comentei, né, cinema nos bairros, a própria cafeteria e loja cultural é uma das metas, programa pedagógico, política de distribuição de bolsas de estudo também. Aqui no iconográfico são alguns exemplos, né, de registros que foram analisados. Então, ali a entrada do Cine Passeio e essa opção pelo uso de azulejos para comunicar de forma visual, né, a partir, né, dos logotipos, quais são as instituições que fazem essa gestão compartilhada. Diferente, por exemplo, eu fui dar uma olhada, diferente, por exemplo, no Cine Guarani ou na Cinemateca, que essa opção pelo azulejo, que é um elemento decorativo que tem muita relação com a visualidade, né, arquitetônica, nesses outros cinemas não tem essa opção, ou é o próprio um banner, ou é aquela testeira de fachada, que são elementos mais tradicionais e também é mais padrão dentro, né, da comunicação visual. Ali um exemplo, né, de quadros da exposição fotográfica, o próprio tapete vermelho, a fachada lateral com aquela plotagem, né, plotagem preta ali com letras brancas, trazendo a questão das premiações, né, que o cinema conquistou. Essas telas multimídias que tem também lá no primeiro andar, mas tem uma bem grandona, também está na minha tese, que é aquela bem grandona que tem ali, perto ali, naquela parede da cafeteria. E os letreiros ali, né, aqui é o Cine Hits, também analisei da sala do Cine Luz, e essa associação com a própria fonte, né, a própria tipologia desses mesmos cinemas que que fazem parte da história da Cinelândia curitibana. Aqui na midiática são alguns exemplos também. No lado esquerdo é o texto institucional sobre o Cine Passeio no ICAC, com o uso dessa fotografia que essa imagem ela foi usada, lembrando, né, da questão da imagem de síntese, dos discursos oficiais, que é o uso de forma recorrente e exaustivamente, às vezes de expressões, mas às vezes de imagens também. Então, essa imagem do cinema, na esquina, totalmente iluminado durante a noite, foi usado em muitos desses materiais analisados. Então, ali é um exemplo, né, do texto institucional sobre o cinema no site do ICAC. Ali, para caber, eu coloquei ele viradinho, mas é um dos frames do tour virtual que foi analisado. Então, fazendo esse tour virtual pelo cinema, por dentro do Cine Passeio, tem ali a projeção na própria tela, né, de uma das salas de cinema, trazendo ali uma outra narrativa também construída pela gestão municipal, de cidades empreendedoras. E aqui no lado direito são alguns frames de vídeos analisados, né? Então, a gente pode perceber ali essa atenção voltada, por exemplo, para o tapete vermelho, para alguns elementos da cidade de Curitiba, como o arco da fachada do passeio público, a própria inauguração, que foi um evento totalmente mediatizado, e ali na parte de cima são alguns frames de um material institucional da prefeitura, né, com aquela proposição de Cidade das Ideias e trazendo o Cine Passeio como uma peça-chave dentro desse material publicitário da prefeitura. Então, aqui são só alguns exemplos, né? Porque tem aquele quadro do corpus com o volume. Aqui eu quis trazer um pouquinho para ilustrar, para vocês terem uma ideia. Aí aqui é um recortezinho do meu anexo, o anexo da minha tese. Ele ficou bem grande, porque lembrando ali do número de notícias que eu analisei e do número de posts, né? Então, tem toda uma tabela na parte do anexo do documento, que aí eu trago, né? Então, notícia por notícia, qual é o título, a data, quais foram as categorias identificadas, tanto na parte textual, quanto na associação com imagem, quando tinha imagem dentro da notícia.
E aqui daí no lado direito também é só um exemplo muito breve de como eu categorizei e analisei os posts do Instagram, né? Então, a imagem, a legenda e as categorias que eu consegui identificar, tanto na imagem quanto na legenda e na associação das duas. Então, assim, trazendo, né, todas essas 3 dimensões, esses materiais analisados, aquela ideia da organização de uma rede narrativa institucional municipal, né? Então, aqui eu consegui organizar quais são essas instituições e de todo esse volume, quais materiais estão presentes dentro de canais, de plataformas, enfim, de cada instituição. E a partir disso, então, olhando ali de cima, a gente consegue observar essa existência de uma rede narrativa municipal em prol da construção de um discurso oficial relacionando o Cine Passeio com a própria cidade de Curitiba. E aí, uma vez feito isso, a gente começou a tensionar e a contextualizar de que forma tudo isso responde à pergunta, né, ao problema de pesquisa. Lembrando, né, qual é esse problema, né, que é de que forma o Cine Passeio é usado por diferentes dimensões comunicativas que configuram uma rede narrativa institucional municipal com vistas à construção de imagem de síntese de uma Curitiba cultural. E aí, para se chegar numa conclusão ou numa consideração final, foi necessário ir tirando camadas dessas respostas, né? A primeira delas é a mais óbvia, né? Que o Cine Passeio é usado por dimensões comunicativas de maneira a situá-lo no cenário cultural curitibano. Então, ele tem, obviamente, ele tem essa proposição, né? Essa rede, ela tem essa proposição de situar esse espaço como mais um espaço, um novo espaço, um espaço diferenciado dentro desse cenário cultural da cidade, mas ele é um espaço de gestão compartilhada e que ele veio para resgatar os bons tempos, né, da época da Cinelândia e, ao mesmo tempo, trazer inovação por meio do audiovisual e da economia criativa, aliado à oferta de atividades de formação para a área. Então, isso é muito caracterizado dentro dessas narrativas que acabam organizando esse discurso oficial. Mas, para além disso, né, para além dessa resposta que ela já era quase que dada, né, pelo próprio objeto. Então, a segunda camada foi perceber que o uso da arquitetura do espetáculo como elo narrativo que liga os tempos do passado e do futuro, e que tem um apelo muito forte na visualidade, essa arquitetura do espetáculo. Então, com apelo na visualidade, o espaço ele não é tão notório na dimensão documental, até porque lá no documental não tem esse apelo à imagem, né? Mas ela é preponderante nas dimensões iconográficas e midiáticas. É pela imagem que a ideia de cidade-luz, daí aqui na análise a gente discute muito essa relação, né, da cidade-luz, de um espaço que vem para iluminar, que vem para trazer segurança, né, dentro dessa proposição do discurso, né? Então, é pela imagem que a ideia de cidade-luz, por meio de fotografias e cenas de vídeos deste cinema, completamente iluminado e durante a noite, ganha força discursivamente ao ser replicado exaustivamente. Então, ele é presente em muitos dos materiais analisados. O resultado desse esforço comunicativo é uma espécie de estetização da cidade a partir da inclusão deste cinema na configuração urbana da região central de Curitiba, associada a essa ideia de melhoria daquele raio. Aí a outra camada, a gente traz a questão de situar enquanto espaço inovador, né? Então, demarcar esse cinema como um espaço inovador acompanha a narrativa construída para ele desde o seu início. Então, desde o seu lançamento, essa associação com um espaço que olha para o passado, mas que também a todo momento está olhando para o futuro, isso é presente de forma muito, muito recorrente. E essa ideia do espaço inovador também está correlacionado aos serviços gratuitos, a investimento em tecnologia de ponta. Então, tem muitos materiais que trazem a questão do investimento em equipamentos para exibição dos filmes,
para a questão da acessibilidade, então a questão de existir uma startup dentro do próprio espaço, né? Então, lá no subsolo tem uma sala que é para esse incentivo de empreendedores, a questão da inovação, e os eventos também realizados, principalmente lá no terraço, com vistas a essa questão da economia criativa. Então, isso é correlacionado de forma muito presente. E aí, né, a última camada para discutir de forma mais aprofundada sobre o problema de pesquisa e sobre o objeto empírico, à medida que as dimensões comunicativas se estabelecem, especialmente amparadas na visualidade, elas acabam se ancorando nas estratégias discursivas simbólicas desse cinema de rua, muito mais relacionada à questão da arquitetura do espetáculo, a lógica das premiações, a nostalgia do passado, a inovação do futuro, e especialmente a nostalgia do passado e a inovação do futuro, usando a arquitetura do espetáculo, como eu disse ali, né, como elo narrativo entre esses tempos, né? As configurações da rede narrativa ligadas ao cine-passeio reforçam uma intenção político-estratégica na construção de imagem síntese de uma Curitiba cultural que acaba por potencializar a lógica do capital em detrimento do compartilhamento de informações e de visibilidade de ações propostas ou realizadas pelo cinema com caráter de interesse público. Então, a importância também de inserir a dimensão comunicativa documental foi para perceber essa proposição de ações de interesse público, que elas existem, muitas são cumpridas, outras nem tanto, mas mesmo quando são cumpridas, elas têm menos, elas são compartilhadas de forma estratégica, com menos força do que as outras categorias, as outras dimensões, né, a iconográfica e a midiática, que tem esse apelo muito mais voltado à visualidade do cinema. Essas 4 camadas, né, das respostas ao problema, levou para uma outra discussão, que daí já foi se encaminhando ali para as considerações da tese. Uma discussão que pela análise se percebeu essa tríade, né, cultura, inovação e criatividade. Então, a inserção dessa espacialidade analisada, que é o cinema de rua, cine-passeio, como um dos elementos-chave para a construção de imagem síntese de cidade, não está limitada à intenção de Curitiba ser de cultura, que foi, né, o pontapé ali do problema de pesquisa, e nem limitada à articulação dessas simbologias. Esse espaço, ele é um dos alicerces para um passo estratégico que compõe um projeto político urbano mais amplo, a construção de imagem síntese de uma Curitiba, muito entre aspas, né, inovadora, inteligente e que tem ideias. Então, especialmente ali no uso, né, dessa espacialidade em narrativas dentro de canais da prefeitura, o próprio vídeo e tal, e percebendo essa inserção do cinema dentro desse projeto esse projeto maior de político urbano, que é algo que a gente vem acompanhando já, e aí até interessante, né, para associar a questão de imagem síntese, porque a gente vem acompanhando de forma recorrente e exaustiva em diferentes canais e formas de comunicação essa ideia, muito entre aspas, da Curitiba inteligente, né? Então, a construção de imagem síntese de cidade como tendo o cine-passeio como um dos propulsores, não é somente ele, é o uso da ideia da cultura dentro dessa construção dessa Curitiba inovadora, inteligente, que tem ideias. Ou seja, a cultura associada à economia criativa é elemento central, tendo o cine-passeio como uma peça-chave na conjunção com outros espaços. Então, né, o cine-passeio por si só não tem essa força, mas ele é muito forte na conjunção com outros espaços de outros projetos, especialmente ali naquele raio central, até como eu comentei no início da minha fala, a sua conjunção com outras ações, com outros grupos sociais, sendo hegemônicos ou não, ou seja, é a fusão da cultura com a inovação, utilizando o cine-passeio como materialidade. Então, a percepção dessa necessidade de trazer a cultura dentro dessa discussão dessa cidade, né, que inova, que quer ser inteligente, que tem ideias,
mas associando a cultura, obviamente, à inovação, mas a necessidade de ter uma espacialidade que materializasse isso. E a ideia de ser um espaço de portas abertas, cinema de rua, como um espaço, a princípio, aberto, né, de uma forma mais democrática e tal, ele entra com uma força, ele entra como um propulsor forte dentro da construção dessa narrativa. E aí, né, me encaminhando para as considerações do trabalho, algumas, não conclusões, né, mas alguns fechamentos até que abrem para novas possibilidades de pesquisa e novas provocações e para novos debates, né. Inserir a cultura como instrumento não só na revitalização de locais abandonados ou degradados, mas como recurso estratégico de construção de imagem síntese que busca fixar slogans no imaginário social, é compreendido como uma sequência de fórmulas aplicadas em Curitiba. Então, aquele capítulo que eu faço esse resgate histórico, né? Então, eu trago alguns exemplos para demonstrar que isso não é novo, né? Isso já vem acontecendo já enquanto, né, fórmula replicada aqui na cidade. O que difere agora é a escolha da volta do cinema de rua em consonância com o centro histórico, que até então esse tipo de investimento, de projeto não existia, e com o que se projeta de uma cidade inovadora. A outra consideração, a rede observada, essa rede, né, narrativa, opera reiteradamente a partir de um funcionamento de retroalimentação com o uso de expressões, de símbolos, de palavras e de imagens que amplificam a visualidade colada a este cinema, com vistas à síntese de imagem de uma cidade que resgata e repagina o seu passado, ao mesmo tempo olha para o futuro. E dentro dessa narrativa do discurso oficial, o Cine Passeio entra também como um elemento que ajuda a cidade a cuidar das pessoas quando presenteia a população com um novo cinema de rua em uma região que há tempos é alvo de projetos de requalificação urbana que visam a melhoria de segurança, da iluminação e do estímulo ao comércio. A terceira consideração, que inaugurar um cinema de rua como presente de aniversário à população funcionou como marco visual, temporal e territorial também. Nesse raciocínio, o debate sobre cidade e mercadoria acontece sobretudo quando a própria localização das apostas culturais e urbanísticas é promovida como tal. Então, transforma-se em um espaço que vai além do seu valor de uso. Então, na tese, a gente discutiu um pouco essa questão do valor de uso e valor de troca, pois o que está em jogo não é o seu uso em si, mas a forma de representação desse uso. E aí, a análise de muitos posts no Instagram do Cine Passeio, e de uso de fotografias de pessoas, de uso de fotografias que as pessoas registraram, como posts também no Cine Passeio, reforçam muito isso, né? A questão que o que está em jogo não é tanto o seu uso em si, mas a forma de representação desse uso. O que se afirma não é a inexistência, esse aqui é bem importante, assim, que em nenhum momento a tese afirma que não existe ações de comunicação com caráter de interesse público e nem essa desconsideração. O papel que o Cine Passeio desempenha para Curitiba é, sim, de um espaço que promove o direito à cidade e o direito à cultura. Porém, existe uma certa maquiada como de ampla participação social, porque a gente percebe dentro desses textos narrativos como se o cinema fosse para todos, né? Ou para diferentes grupos. Mas, na prática, são direitos privilegiados a certos grupos restritos. E aqui, nesse momento que a gente consegue colocar um pouco a discussão sobre gentrificação dentro do contexto da tese também. E aí, por fim, a última consideração, a colaboração para a área da comunicação, né? Investigação que envolve um cinema de rua pelo viés da configuração da rede narrativa institucional. Além de ser uma espacialidade que articula memória, patrimônio, sociabilidade, pertencimento, expectação cinematográfica, nostalgia. Então, todos esses caminhos são possíveis também para olhar para essa espacialidade. Mas o que a tese colabora é olhar essa espacialidade dentro de uma configuração que a gente chamou da rede narrativa institucional. Também requer um olhar crítico quando sua volta ao tempo presente é resultado de projetos de revitalização urbana,
seja de projetos político-estratégicos em consonância ou não com o âmbito privado, ou de iniciativas que batizam esses espaços com o nome de grandes marcas corporativas. Então, esse tipo de iniciativa existe em outras cidades, em outros âmbitos, né? O Cine Passeio não recebeu nenhum nome de marca, foi discutido no início, mas não recebeu. Mas esse tipo de discussão abre também perspectivas, né, de olhar essa espacialidade dos cinemas de rua, da volta dos cinemas de rua, como uma escolha estratégica também dentro das gestões político-urbanas. Aí aqui eu trago algumas das referências, né, trabalhadas dentro da tese. Agradeço e reforço quem tiver curiosidade, quem tiver interesse, porque obviamente o que eu trouxe aqui é um compilado, um resumo de tudo que o texto trabalhou, que ela, né, se encontra no acervo digital da UFPR. Então, dá para colocar como palavra-chave Cine Passeio ou o meu nome, que quem tiver interesse já consegue localizar o trabalho. Obrigada, pessoal. Obrigada, Aline. Obrigada, Sandra. Acho que o teu som, Aline. Sempre. Não aprendo. Então, nossa, excelente sua pesquisa, Paty. E eu coloquei o link ali no chat, né, nos comentários para o acesso da tua tese, né? Eu acho que é muito importante, né, que as pessoas acessem ela, vejam, né, esse estudo completo aqui. E a Nicole, ela comentou algo que você trouxe aqui até no final. Ela tinha comentado antes, aí você trouxe no final da sua fala, que ela fala assim: muito interessante a pesquisa. Recentemente fui ao Cine Passeio com uma amiga e, observando o público que estava ali, percebemos que eram pessoas de um poder aquisitivo maior. É chato porque ele tem um preço mais baixo, que atenderia a outra classe social mais popular. Mas acho que a narrativa em volta dele, bem como a arquitetura e a falta da publicidade como um local acessível para ver filmes, é um pouco excludente. Então, a Nicole faz aqui esse comentário. Eu posso fazer uma parte, Aline? Uhum. Porque era justamente isso que eu ia perguntar, Patrícia, bem nessa vertente do que Nicole nos diz, se você trabalhou na sua tese também, em algum momento, essa ideia, tanto dessa maquiagem, né, que é uma coisa acessível a todo mundo, porque é uma maquiagem, né, como você mesma mencionou, e também a questão da gentrificação, né, que ali é séria, porque o que é que tudo isso que eu vou falar tem a ver com o que a Nicole parece que foi um transmimento de pensação, porque a gente vê realmente isso, né, porque o Cine Passeio ele foi instalado numa região, no meio de uma região que em cujos trechos, né, ali era considerado do dito baixo meretrício, né, de Curitiba. Por que baixo meretrício? Baixo porque o preço cobrado era baixo, né? Então, era uma prostituição acessível, vamos dizer assim, né? E havia ainda, né, no entorno ali, uma série de brechós, né? De lojas que vendem móveis usados. Então, é um lugar assim, bastante popular, né, nesse sentido, e inserido e, de certa maneira, revestido de algum preconceito. Eu me lembro que a rua Riachuelo era uma coisa assim, né? E inserido no coração da cidade, né? Então, eu pergunto assim, se na linha do que Nicole diz, né? Primeiro saindo um pouco assim a questão, como é que você vê ali a questão da gentrificação? E segundo, assim, se há, eu deveria saber até disso, mas eu não sei se há na fundação aí, assim, por exemplo, um dia de gratuidade ou assim, uma ação de trazer um outro público, porque o público que vai é esse público de um poder aquisitivo relativamente
interessante, né? Como diz Nicole ali, quando ela diz um poder aquisitivo maior. E é esse público cult mesmo, né? Então, eu fico pensando, às vezes, se não seria interessante, e como é que isso... Por outro lado, também, a gente pensa assim, né? É fantástico você pensar que é um lugar cheio de gente quando o cinema de rua está tão, assim, down, né? Tão para baixo. E ali você sempre tem uma movimentação, isso já é uma maravilha. Mas olhando assim esse outro lado, como é que você veria isso que Nicole e agora eu também coloco? Obrigada, Sandra. Obrigada, Nicole. Essa complexidade desse espaço que foi o que me chamou a atenção para investigar. Porque ele é um espaço que eu, enquanto sujeito consumidor, eu gosto de ir. Tem isso que você falou, né? É um cinema de rua com filmes muito bons, com preço mais baixo do que dos shoppings. Tá numa região que é super interessante para você estar se locomovendo. Por outro lado, tinha algo assim que não encaixava muito a proposta com a prática, porque eu também observava essas questões que a Nicole trouxe, né? Então, essa complexidade dele que me fez pensar, pode ser um objeto interessante. E aí, quanto mais eu fui conhecendo sobre ele, tirando camadas dele, eu fui percebendo essa intencionalidade em relação ao investimento nesse espaço, né? Então, claro que ele é muito bem-vindo para dentro do cenário cultural e audiovisual da cidade, não tem como, né, desconsiderar isso. A equipe do cinema é uma equipe enxuta, eles fazem um trabalho, né, dentro das suas possibilidades e das suas limitações, um trabalho muito bom, tanto da própria de levar informação e de fazer existir esse cinema. Mas existe uma intenção maior, uma intenção mais estratégica que vem de outro lugar, que vem de outros interesses, que aí é essa questão de apostas em alguns espaços urbanos para a construção dessa imagem de cidade, porque você atrai investimento privado, você acaba contribuindo, daí fazendo essa associação com a gentrificação, com um projeto que vem de tempos, né, de mudança ali daquele raio. Por mais que não tenha sido o foco, né, do trabalho aferir a gentrificação, até porque seria outra metodologia, outras questões, eu consegui trazer algumas coisas. Então, por exemplo, eu consegui no IPUC, e isso tem dentro da minha tese, o aumento já no metro quadrado naquela quadra, naquele raio, né? Claro que não é só por causa do Cine Passeio. É todo um quebra-cabeça, um conjunto. Andando por ali, quem andava já antes de 2019, a gente já percebe novos empreendimentos, né? Então, tem os brechós populares e mais antigos, mas também tem não só como alguns brechós voltados para um público, né, de um poder aquisitivo ou de um estilo diferenciado. Tem loja de orgânico. Tem os antiquários por ali também, né? Loja de orgânico, outros cafés e bistrôs, né? Até ali, outros espaços de arte, como a alfaiataria, por exemplo, que é muito perto dali, é um espaço privado. Então, você começa a perceber mudanças dentro daquela região que acabam contribuindo para a especulação imobiliária, aumento do metro quadrado, e pessoas que já estão ali há um tempo, chega um momento que não conseguem mais se manter, né? Tanto moradores quanto, às vezes, até empresários também. E teve eu não lembro agora de cabeça, tem um estado da arte na minha tese, que daí eu trago trabalhos que analisaram a própria rua Riachuelo ou aquela região. Tem um trabalho que traz alguns dados sobre questão de empreendimentos imobiliários ali, naquela região do centro, né? Então, de um tempo para cá, e aí é só olhar também mais para cima e perceber prédios, né, empreendimentos imobiliários novos dentro daquela região. E no primeiro ano do Cine Passeio, e isso tem lá no relatório de atividade,
o Cine Passeio foi espaço para eventos de construtoras imobiliárias. Então, teve um lançamento de um empreendimento imobiliário dentro do Cine Passeio. Então, essa questão... E aí, olhando um pouquinho mais para dentro do processo de gentrificação, que daí é um pouquinho mais polêmico isso, e até lendo as bibliografias que trazem exemplos de outros lugares do mundo, para você alcançar o ápice da gentrificação, passa por um processo que o primeiro perfil, a primeira mudança de perfil daquele raio são com os próprios artistas, né? Então, são os artistas que começam a consumir não só o espaço em si de cultura, mas o que está no entorno, começam a ser residentes também naquela região, e aí, com isso, você já começa a mudar a dinâmica, você começa a mudar o perfil, você começa a mudar o hábito de consumo, mas chega num momento, depois de anos, que nem os próprios artistas conseguem se manter dentro dessas regiões. E aí, sim, um outro grupo social, uma outra classe acaba se fixando dentro daquele raio, né? Então, eu trago um pouco isso, né, para fazer essa provocação ali dentro do cinema. E aí a questão, né, da gratuidade, né? E existem ações gratuitas, existem mostras, várias mostras que são gratuitas, elas são comunicadas, né, em posts dentro do Instagram, mas tem 3 metas ali que me chamaram muita atenção, que é cinema nos bairros, programa pedagógico e distribuição de bolsas de estudo, né? Que aí, eu acho que com essas 3 metas, se elas fossem atendidas ali dentro do que elas se propõem, acho que alcançaria isso que você trouxe, Sandra. Então, o cinema dos bairros, por exemplo, tem o Teatro da Vila, que é na SIC, né? Que também é da gestão do município. Tiveram alguns meses, né, de 2022, se eu não me engano, 2019 eu não lembro se essa meta foi atingida, porque foi o primeiro ano do cinema, depois eu tenho que confirmar. Mas, como que ela se justificou? De você levar alguns dos filmes que estão na programação do Cine Passeio para serem exibidos para as crianças, principalmente, lá do teatro da região da SIC. É uma ação super bacana. Mas aí o que eu provoquei na tese? Que não existe uma ação para trazer essas pessoas desses raios mais periféricos para o espaço e para o centro da cidade, que daí eu discuto com o direito à cidade, né? A partir do direito à cultura. Então, isso não existe. O programa pedagógico tem a meta de workshops, palestras, bate-papos, que ela é atingida sempre, todo mês, principalmente associada ao apoio a iniciativas independentes, né? Então, tem muito essa relação de apoio com esses grupos artísticos, né, do audiovisual, e empreendedores também do audiovisual, que tem essa parceria para poder produzir, exibir ali no cinema. Acho que isso, enquanto uma ação de política pública, já é muito interessante. Mas olhando para a questão dos programas pedagógicos, seriam cursos de maior duração, associada a políticas de distribuição de bolsa de estudo, também no primeiro ano foi minimamente atingido, mas no segundo foi pouco também, e tem uma justificativa de que o curso foi pela internet e de forma gratuita. Então, se justifica a política de distribuição de bolsa de estudo. Mas em nenhum momento teve uma curadoria, um atendimento com um perfil de um grupo que realmente tem essa... Quem são essas pessoas que têm essa necessidade de estar dentro do cinema? Lembrando que ele não é só um cinema de rua para exibição, ele é um complexo cultural que também se propõe à formação, né? Então, tem alguns gaps que a gente só consegue identificar olhando os documentos. Além disso, não existe uma comunicação, daí mais nessa base da comunicação pública, de explicar para as pessoas que é um espaço público, o que isso significa, e que existem documentos que podem ser acessados, que daí entra muito na questão, né, da transparência, né, que daí acaba entrando mais na questão da gestão pública. Também não existe, né, na própria dimensão iconográfica, que são esses materiais
incrustados na espacialidade, não tem nenhum aparato que pelo menos demarque isso, né? Então, colocando na balança, né, foi o que a gente concluiu, que é um espaço que ele potencializa, por suas estratégias, muito mais a lógica do capital, ele está mais associado dentro disso. Uma das consequências é esse interesse à gentrificação, e às vezes a gente acaba fazendo parte desse processo sem se auto-perceber, em detrimento de visibilizar ações de interesse público, né? Então, foi por aí que a gente caminhou ali nas considerações. Mas associa muito o que a Nicole trouxe, é realmente isso. Obrigada. É porque, irresponsavelmente falando, sem nenhum assim, a gente sabe que, estou dizendo assim, falando de uma maneira bem genérica, né? Que Curitiba tem essa tendência mesmo a uma maquiagem, a maquiar, né, algumas questões, e há uma tendência também a se privilegiar essa parte da população que tem um poder aquisitivo maior, né? E os bairros ficam nos bairros. Embora, claro, isso não é dito, não seja dito, e como eu disse, estou falando de uma maneira assim bastante pouco responsável. Mas a gente que vive a cidade percebe isso, né, claramente. Eu frequento muito o clube do Cine Passeio e eu nunca vi ali pessoa alguma diferente dessa tribo, vamos dizer assim, a que a gente se referiu aqui agora há pouco. Né? Eu detectei, porque assim, a ideia da tese também foi olhar o sistema de comunicação. Sim, claro. Não foi esse o objetivo, eu sei. A intenção, né, materializada no discurso. Não fiz entrevistas, né, com Fundação Cultural e tal, né? Então, talvez, até algumas ações aconteceram, mas elas não foram visibilizadas, né? Então, é possível, sim. Para cumprir também, talvez, ali alguma meta, porque é um espaço público, mas não há, de alguma forma, não há o interesse em visibilizar, né? De forma tão exaustiva e recorrente como outras questões, né, que são daí de maior interesse. E a questão do café ali, ele vem bem forte também, sabe, para associar o espaço também como algo, né, moderno, cool, diferente, que tem, né, coisas gostosas e diferentes ali também, e para ser um espaço não só para assistir filme, mas para encontrar amigos, né? Então, o espaço, ele tem, o café, ele tem uma força preponderante dentro dessa construção, dessa narrativa daí. A partir do próprio nome, né, se eu não estou equivocada, é Coffeeteria, que seria cofeteria, né? Podia ser café. Uhum. Enfim, é só para a gente pensar também. Né? Mas muito obrigada, era isso que eu queria dizer. Obrigada, Nicole, também, de ter Eu acho interessante que a Sandra falou, né, de Curitiba ser uma cidade maquiada e que privilegia mesmo a elite, a burguesia, né, da cidade, e isso vem de um conservadorismo também, acho que existe, né, e eu acho que quando a Patrícia traz os elementos ali do Cine Passeio, né, na arquitetura, a parte estética ali do prédio, tudo, traz esse elemento da nostalgia, que traz junto também a tradição, né? E eu acho que isso se atrela ao público, que é um público que tem a tradição de ir ao cinema. Exatamente. Né? Então, eu acho que tudo se interliga, assim, e chama esse público. E nas redes sociais, eu acho que isso também acontece. Eu não analisei, a Paty vai saber falar aqui para a gente. Assim, a minha opinião, né? Aqui é só uma opinião, meu achismo, de acordo com o que eu observo ali como uma seguidora do Instagram deles. A gente tem postagens que são fixas, né? Postagem divulgando a programação, divulgando os eventos que tem ali. Então, para quem me parece que é para quem já consome, para quem já frequenta e já conhece o Cine Passeio, que é esse cinéfilo, né? Um consumidor, a pessoa que já vai ao cinema, mas não não tem assim, não é o que me parece, né? Não sei, esse esforço de
de fazer uma comunicação para novas pessoas, para um novo público, né? Chamar essas novas pessoas. Os stories, né, basicamente é para você repostando os stories, né, dos frequentadores do cinema. Então, eu acho que tudo se constrói a partir disso, né? De uma tradição, de uma nostalgia e de um público que já consome o cinema, né? Não sei Porque se não se é. intimida, né? Não há, Isso. porque há um quê ali, a gente sabe, de intimidatório para alguns estratos do público, né? Me O parece. próprio tapete vermelho na entrada. Perfeito. Uhum. De agosto para cá eu não acompanhei mais tanto ali o Instagram com esse olhar mais raio-x ali do cinema, mas o Corpus 2019 e 2022, além do que é básico dele, né, que é divulgar a sua programação, tem um número bem relevante assim de volume desses posts mais estetizados, né, da espacialidade, né? E associando essa ideia do passado, né, dessa nostalgia e tal, tanto da experiência audiovisual, do cinema de rua, quanto do raio central ali, né? Então tem um post que eles brincaram, e a esquina é muito visualmente também explorada, né? Ele enquanto esquina. Então a foto era ele na esquina e alguém segurando a fotografia, porque antes do cinema era o setor administrativo do Exército, ali na década de 80, daí ficou abandonado, daí que revitalizaram e se transformou no cinema de rua, mas antes disso foi a impressora paranaense, era outra edificação, mas era na esquina. Então, segurando essa fotografia preta e branca da impressora paranaense e o cinema no fundo. Então, essa associação com esse marco temporal é muito forte também dentro do próprio Instagram. Mas eles fazem muito isso também, de repostar stories das pessoas, né, dizendo o quanto é bonito, o quanto é moderno, o quanto é inovador. E também usando fotografias, eles fizeram uma ação uma vez que a pessoa usava uma hashtag e eles republicavam, né, aquela foto no feed também. Então tem muita foto de noite com ele iluminado, e tem um dos vídeos que eu não lembro se foi o vídeo de lançamento dele, mas tem uma tomada de cena que é uma menina chegando de noite de bicicleta ali na Rua Riachuelo, deixando a bicicleta amarrada no poste e indo ao cinema, né? É meio quase que impossível, assim, pelo menos naquela época, agora, né, talvez ali foi mudando, mas essa ideia de que é um espaço que veio para as pessoas se sentirem mais seguras, né, com mais luz ali dentro daquela região, né? Então, essa associação também com o espaço que vem para inovar, e isso eu fui identificando, analisando mesmo, né? Também é bem presente. Então, tem essa fusão, né, dessa questão de um público tradicional que gosta da tradição, né, da cidade, mas também com esse orgulho de que é diferente de outros cinemas de rua, né? Então lá eu quero ir, no Cine Passeio eu quero ir, né? Porque ele é moderno, porque ele é bonito, né? Então tem essa aposta também, essa fusão mesmo. Não é à toa que ele também recebe eventos que não são só do audiovisual, mas que são de esferas que reforçam essa ideia da inovação, que é da chamada, né, da economia criativa, né? Então, essa fusão com esses grupos, com essas frentes econômicas também, por isso que daí eu trouxe o Frederick Jameson para a teoria, né, da cultura com a lógica econômica, para poder discutir um pouquinho isso daí também. Sim. E você olhou, isso você não fez na sua tese, mas a gente vai pensando aqui outras coisas, né? Porque, mais uma vez, né, como público, como consumidora, né, como uma pessoa que transita ali pela cidade, me parece que quando a gente tem a abertura do Cine Passeio, pelo menos midiaticamente,
há um apagamento, assim, talvez da Cinemateca, né? Assim, em questão de divulgação, de comunicação, redes sociais, a gente vê que assim, o Cine Passeio, assim, tem muito mais destaque, né? A Cinemateca já nem tanto. O acesso à programação, aos eventos, a gente não vê tanto. Talvez até muitos dos eventos que eram realizados na Cinemateca tenham se deslocado para o Cine Passeio. Não sei, mas em questão de divulgação, essa é a impressão que fica, né? Eu não fiz essa análise comparativa, né? Mas eu faço provocações dentro da tese. Primeiro, situando o leitor que existem outros espaços dedicados ao audiovisual que são da gestão pública, né? Então, e colocando o Cine Passeio também como um desses espaços, porque aí é um achismo também que eu não fiz essa pesquisa, essa entrevista, mas muitas pessoas não sabem disso também, né? De que forma ele que ele é vinculado à gestão pública. Mas eu não fiz essa análise comparativa. Mas na análise exploratória, por exemplo, quando eu fui buscando posts no site da Fundação sobre o Cine Passeio, né, eu detectei que existem, sim, posts que também colocam a programação da Cinemateca, por exemplo, até porque eu acho que precisa ter, né, são espaços públicos e é papel da Fundação fazer isso. Mas aí, nessa tua percepção, a gente observa que em outros espaços, né, midiáticos, né, como na própria espacialidade em si, é diferente esse esforço, né, comunicativo. A gente começa pelo evento de lançamento do próprio cinema, né, que teve projeção na fachada lateral, eles fecharam a rua, tinha umas pessoas como se fossem personagens, assim, ali dentro recebendo o público. Todo ano, quando tem a premiação do Oscar, o Cine Passeio faz um evento lá dentro, né? É um evento pago, né? Então, quem quer ir paga um ingresso e participa não só assistindo a premiação do Oscar, mas existem os debatedores, né? Que falam sobre o filme. Então, isso não acontece em outros cinemas, né? A princípio, por ele ser gerido pelo ICAC, ele abre todas essas outras possibilidades, né? Então, existe equipe dentro do Instituto Curitiba de Arte e Cultura que olha para esses espaços, pensa ações para esses espaços, facilita até algumas formas de comunicação também. Então, quando ele foi lançado, o Cine Passeio, a gente acompanhou mobiliário urbano também, fazendo a divulgação do cinema, até em ônibus, né, no Bus Door. Nesses outros cinemas, esse tipo de esforço, a princípio, não existe, até porque não tem essa necessidade de olhando pela perspectiva de um projeto político urbano que visa, né, uma mudança naquele raio social. Claro que necessitaria, olhando pelo viés da comunicação pública, mas dentro dessa lógica do capital, o esforço vai para o Cine Passeio, porque ele é mais atrativo, né, mais vantajoso para essa construção de uma ideia de cidade, né, ele ganha prêmio. Essa questão da premiação é muito forte dentro dessa lógica. Ele é mais hollywoodiano, né? Uhum. O Tom Lisboa, ele faz aqui alguns comentários. Não sei se vocês concordam, mas acredito que a experiência de cinema no Cine Passeio está diminuindo. Tela pequena, cadeiras desconfortáveis e muito próximas uma das outras, ou seja, a pipoca da pessoa ao lado incomoda mais. E ele continua. Eu, por exemplo, redescobri o Cineplex do Novo Baté, um shopping de rua, mas com programação equivalente e alternativa. Mais confortável, tela grande e geralmente mais vazio. Meu ponto seria que o Cine Passeio se beneficia muito da campanha de marketing e apelo estético do que privilegiar a fruição do filme, que me parece ser o mais importante. E gentrificado por gentrificado. Isso. Tá. A questão da experiência, da expectação, eu não vou poder, né, contribuir muito enquanto pesquisadora, somente enquanto consumidora, né, que a minha pesquisa não foi por esse lado.
Mas eu particularmente gosto, né? Não me incomodo pelo tamanho da tela, não me incomodo pelas poltronas serem perto, eu gosto até, para mim é melhor do que ir na sala de shopping, né? Mas daí é muito subjetivo, né? A minha experiência. Mas, olhando os relatórios de 2019 e 2022, né? Então, eu não sei, a partir de 2022 para agora, como é que essas metas estão sendo cumpridas. Mas, na meta da programação e de público, eles batiam sempre para cima, assim. Então, sempre tinha público, né? Então, tanto na programação, né, mais comercial ali da exibição, quanto nos festivais e mostras, enfim, que entra dentro daquela questão do apoio às iniciativas independentes. Então, olhando, e daí até eu faço um convite, que eu acho que isso é bem interessante. Esses documentos, eles são públicos, eles estão lá dentro do site do ICAC, né? Então, é interessante, às vezes, ir lá, né, dar uma passada de olho, ver como que essas ações acontecem, né? Se acontecem, como que elas acontecem. Então, a questão de quantidade de público, isso nunca foi um problema, assim. Então, eu não sei te afirmar se está diminuindo, se está mudando, né? Porque, além de pessoas que curtem mesmo, né, a questão do cinema, a gente percebe também ali esse perfil do turista também, né, que vai... e aí eu reforço que o Cine Passeio, ele, dentro desse contexto estratégico da gestão municipal, ele não vem para ser só um cinema de rua. Ele também vem para ele também se propõe a ser um espaço, né, de encontro e de cultura. Então, também nas metas da cafeteria, a questão de clientes e de vendas também é batido para cima, assim, sabe? Então, o número de pessoas que em 2019, 2022 circularam na cafeteria está equiparado a pessoas que foram assistir filmes, mas também tem meses que até passa, sabe? Então, ele também vem para ser esse espaço para as pessoas se encontrarem e também tirarem fotos e colocarem no Instagram daí também. Então, ele tem esses objetivos. Mas eu acho que é interessante até como pesquisa, sabe? Quem tiver interesse para ver se mudou, se esse perfil mudou, se o número de espectadores está diminuindo, se o perfil também está alterando. Eu acho que é uma lacuna que está aberta aí para poder ser investigada. Sim, a gente... pode falar. Não, desculpa, Aline, pode falar. A gente está fazendo uma reflexão crítica aqui, né? Então, vendo alguns pontos, mas eu acho que a questão do Cine Passeio, dele ter vários espaços, você poder ter várias experiências e, às vezes, estender a experiência da sala escura, acho que isso também é muito interessante. Né? O Telas aqui, a gente, às vezes, marca sessões, né? Com os membros do grupo, então a gente se encontra ali naquele espaço antes, né? Depois entra para assistir o filme, sai, aí a gente vai para o café e aí a gente conversa sobre o filme, né? Então você consegue criar essa experiência conectando esses ambientes, né? Do lugar ali, do espaço. E tem também a sala on demand, né, que a gente pode alugar. Então a gente já fez também, a gente alugou a sala e assistiu também um filme ali, depois debateu o filme. Então eu acho que é um lugar que a gente pode ir construindo experiências, né? Eu acho que isso é muito interessante do Cine Passeio. Sandra? Você faria a gentileza, Aline, por favor, de colocar o início da pergunta, da questão de tom, que eu queria falar um pouquinho? Então, eu acho, Tom, assim, eu entendo perfeitamente, tem a ilusão, né, a prepotência, de achar que entendo perfeitamente do que você está falando. Eu não saberia te dizer se ela está diminuindo, mas ela é diferente, sem dúvida nenhuma, mas isso sem dúvida, da experiência sala escura que a gente discutiu, por exemplo, em sala de aula, né? O dispositivo da sala escura ali, ele toma uma outra dimensão e uma outra proporção, sem dúvida nenhuma, porque você tem, por exemplo,
o ir ao cinema, ele implica assim, é um solitário coletivo, de certa maneira, né? Porque você entra ali, aí você assiste ao filme na solidão da escuridão, mas uma escuridão onde você está acompanhado, coletiva e tal. Eu acho que a imersão, é o que você está pensando, ela fica assim muito diferenciada, porque essa conotação do social, do encontro social que o café traz, que as outras salas trazem, que a própria nomenclatura, por exemplo, on demand, né? On demand, se preferirem, cafeteria, que seria cofeteria, né? Tudo isso já traz assim, tem aí uma pincelada muito da ordem da fantasia mesmo, que não deixa de ser também uma experiência, mas ela é diversa, sim, eu concordo, da experiência sair da sala escura. Por exemplo, quando o Barthes fala ao sair da sala escura, né? Você não sai da sala do passeio, isso mesmo. Mas no espaço cultural, você não, dificilmente você sai da sala passeio como nos moldes ou na modalidade em que Barthes fala, por exemplo, no seu texto, né, ao sair da sala escura, que você sai num torpor meditativo. Eu vou falar uma coisa bem medonha aqui. Eu me lembro de um determinado filme que mexeu muito comigo, por questões pessoais, obviamente, e eu não tinha onde chorar ali, de jeito nenhum. Eu precisava chorar com urgência, mas eu não pude chorar direito lá dentro. Aí eu saí, era tanta luz, tanta gente conhecida, tanta coisa, e eu me enfiei numa janela e fiquei olhando para fora para poder chorar. E aquilo mexeu muito comigo. Aí depois eu saí e fui pegar meu carro, que estava lá no Miller, e aí eu pude ir chorando em paz pela rua. E isso me fez pensar muito que diferente, né? Que diferença. Mas eu acho também que tudo isso não é uma crítica negativa, são críticas reflexivas, né? Para a gente pensar, porque eu gosto demais do cine passeio, mas eu entendo o que o Tom quer dizer. E foi muito sofrida para mim a experiência foi difícil chorar, eu estava sozinha, do lado de um estranho, completamente estranho, não tinha a poltrona grudadinha, né? E até tudo foi uma dificuldade. E eu pensei, nossa, é difícil chorar aqui. Mas também ele não é um espaço de choro, é um espaço. E talvez nem de psicanálise, né? Pelo contrário, ele é um espaço de socialização e mundanidade mesmo, né? Isso não vai aqui nenhum apelo, nenhuma nota negativa na coisa, é uma nota de observação mesmo, reflexiva, né? E também uma experiência muito pessoal, como disse Patrícia, né? Da minha perspectiva ali. Obrigada. O Tom fala aqui que ele gosta da experiência de assistir o filme sozinho na sala. Aí, às vezes acontece, a gente pode se dar esse luxo em alguns cinemas. Mas o coletivo também, né, é importante, as bilheterias aí, principalmente do cinema nacional, né, necessita da sala cheia. A Júlia comentou aqui, muito legal a conversa, com certeza é uma experiência de cinema diferente, que merece ser mais divulgado e conhecido, por novos públicos, é o que a gente estava falando, né? Me parece que conversa muito com o público que conhece, né, o Cine Passeio. Aí, vamos ver aqui, o Tiago Bezerra Benites, muito importante essa conversa, parabéns pela super pesquisa e divulgação. A Cíntia Xavier, parabeniza aqui a atividade e o Telas, né? A Cíntia do PPG-JOR. Então, e a gente parabeniza aqui a Patrícia pela pesquisa, né? Parabéns, acho que é uma pesquisa muito importante, né? E de impacto, né? Que é muito importante, né? A gente olhar por esse viés da pesquisa. E parabenizar a Regi, né, que trabalhou com você. Então, duas pessoas ótimas, né, admiráveis, que a gente tem muito carinho. Então, já estamos aqui, né, passamos de 11h30, acho que vamos encerrando. Sandra?
Eu queria só falar assim, que talvez, pensando ainda na Nicole, no Tom, no que a Júlia falou e no que a Patrícia nos traz, que o que vale mesmo é que todas essas iniciativas, ao fim e ao cabo, elas nos conduzem a vivenciar e a pensar o cinema em todos os seus aspectos. Vocês vejam, o que ela trouxe aqui foi... nem tudo o que veio nas questões necessariamente está contemplado na tese de Patrícia, mas suscita esse tipo de reflexão. E isso, eu acho que é uma pesquisa muito rica nesse sentido. E a iniciativa assim, de passeio, com todos os prós e contras, não é bem prós e contras a expressão, mas eu não acho outra, né? Ela nos traz algo do cinema e nos faz pensar cinema. E por aí já é importantíssimo. Muito obrigada, Patrícia. Preciosa mesmo a sua pesquisa e sua disponibilização de tempo aqui para nós. Eu que agradeço essa oportunidade de compartilhar, de falar um pouquinho mais depois, né, com as perguntas, com as curiosidades que vieram. Eu gostei muito de pesquisar esse espaço, acho que muito do que você trouxe agora, né, principalmente nessa última fala, Sandra, é bem isso mesmo, né? São espaços que precisam existir, a gente precisa pensar a cultura como um todo, a cultura audiovisual e a questão do cinema, e abrir essas reflexões, né, essas provocações, né? Que espaços são esses no hoje, né, no tempo presente, o que eles se propõem, essas propostas vêm da onde, elas vêm por quê, né? E essas complexidades e essas dualidades, elas vão existir, né? Então, de que forma provocar também na prática, né, desse próprio espaço, também comunicar e visibilizar as ações de interesse público. E eu entendo, assim, que às vezes olhando daí a questão mais operacional, né, às vezes é tão corrido e é tanta demanda que o que a gente acaba produzindo é o que precisa ali naquele momento ser produzido, com esse olhar mais de visibilidade, né, de comunicação, né. Então, assim, trazer essa provocação de que, ok, ele é um espaço que é peça-chave dentro de uma estratégia política urbana, mas ele é um espaço público, então de que forma também visibilizar isso, e o que isso significa, né? O que significa ser um espaço público? Não é só a questão de ser um espaço de porta aberta e com preços mais populares, né? Tem a questão de documento, acesso à informação, transparência, suscitar políticas públicas, né? Então, como colocar isso também dentro dessa roda, né, da comunicação que gira, né, dentro dos seus próprios canais, né? Então, eu agradeço essa oportunidade, agradeço também o pessoal que assistiu, que participou ali, né, com perguntas e com comentários, e eu, né, fico à disposição, depois a Aline, acho que pode, né, compartilhar meu e-mail, meus contatos, caso alguém queira tirar outras dúvidas, bater um papo, trocar ideias. Obrigada, Aline, obrigada, Sandra. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.